Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha página do YouTube, Nádia Biral Oráculos, e ao meu Instagram, Desvendando as Cartas. Hoje eu vou trazer uma série nova sobre amor, sobre dinheiro, sobre relacionamento, onde eu vou trazer fatos reais de atendimentos que eu fiz para você mentalizar aí, deixar, se você já joga tarô, deixar a sua opinião, o seu comentário. E eu vou aqui falar um pouquinho de como eu olho para as cartas de uma maneira mais sistêmica. Quando é em relacionamento, uma coisa que eu levo muito em consideração é a idade das pessoas que estão ali na dinâmica do relacionamento. Se são jovens, se são de meia idade, ou se já são bem maduros. Se esse relacionamento é só uma paquera, ainda não se conheceram, se já saíram, mas ainda não é nada sério, ou se já é um relacionamento em que a pessoa quer levar para um outro patamar, ou mesmo se a pessoa já está casada há muito tempo ou pouco tempo, porque a gente tem que olhar as cartas de uma maneira diferente, dependendo dessas situações. Existem casas no templo de Afrodite, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, que são mais importantes do que outras, se o relacionamento for muito antigo ou se ele está começando agora. Porque é importante a gente entender que quando a pessoa está muito tempo com a outra, o que ela pensa é o mais importante. E quando as pessoas não se conheceram, ou mesmo ainda estão no início, a casa dos desejos é a mais importante. Porque se o sexo não for bom, a relação não vai perdurar por muito tempo. E aqueles casamentos de muito tempo, o que menos importa hoje é o sexo, mas sim o que foi construído ao longo dessa história. Por isso que é muito importante a gente entender as dinâmicas. Então, eu vou já compartilhar minha tela aqui. Estou gravando para o Instagram também. O pessoal do Instagram já está vendo aqui as cartas na mesa. Então, fiquem atentos aqui, hein? Então, eu vou contar rapidamente a história. São duas pessoas já com mais de 50 anos. Aqui do lado, desse lado, a mulher, que foi quem me procurou, e aqui desse lado, o homem. Eles se conhecem há muitos anos mesmo. Fizeram faculdade juntos, são amigos. E há 10 anos atrás, mais ou menos, ela disse que eles ficaram juntos uma única vez. E depois disso, eles se afastaram totalmente, eles moram em estados diferentes. E uma vez ele tentou ficar com ela de novo, mas acabou não dando certo. E depois disso, nunca mais. Se reencontraram, e depois desse reencontro, ele procurou ela, querendo encontrar com ela. E ela morando em outro estado, falou, mas como? Fica meio complexo, né? E ele falou, tô comprando a passagem, tô indo para aí. E foi assim, a história é essa. Então, são amigos em que já ficaram uma única vez e ele resolveu ir atrás dela. E eles ambos são solteiros, separados, já foram casados, são separados, ambos com mais de 50 anos. E aí eu vou para casa um aqui dos dois, que é o plano mental. Ah, Nádia, o mental é importante? É muito importante para mim aqui entender a dinâmica de cada um, não com o outro, mas como é a vida deles. Porque a gente tem que entender que foram duas pessoas que já foram casadas, que já viveram relacionamentos e que já têm uma bagagem de dores, de incertezas e de medos. E, antes de mais nada, existe uma amizade e que essa amizade pode virar algo mais ou não. Vamos ver aqui o que o jogo vai falar. O que eu sempre gosto de trazer para os meus clientes que me procuram? Uma reflexão, um olhar para dentro de si mesmo, porque o resultado, a gente já viu aqui, quem está vendo um resultado maravilhoso, só com as de copas, né? Quem olha esse resultado fala, nossa, isso pode dar até casamento, né? Eu falo que o tarô não vai tão longe, tudo pode mudar, e esse resultado pode não acontecer. O que eu sempre falo para minha cliente, meus clientes o resultado pode ou não acontecer, mas pelas essas duas cartas, ambos vão ficar bem. Ela, principalmente, que foi ela que me procurou. Você vai ficar bem com ou sem ele. Por que que eu falo sempre isso? Porque o resultado, ele pode não acontecer. Tudo vai depender dessas dinâmicas aqui, ok? E já olhando para o jogo, eu já vejo muita espada nesse jogo. São 7 casas, em 4 delas tem cartas de espada. E a gente sabe que a espada é o plano mental, é o nossas crenças, são nossas crenças, aquilo que a gente acredita como uma verdade.
E geralmente quem está carregando uma espada não aceita muito a opinião do outro, não aceita muito o que o outro traz. A pessoa está ali presa nas próprias crenças. Então, de cara, eu já vi isso e já abriu um alerta. Vocês vão ter que vencer muitas crenças de vocês para que fazer isso dar certo. Aquilo que vocês acreditam a respeito de relacionamento. Porque existem várias coisas aí, uma amizade, uma distância geográfica que atrapalha. Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração. O resultado é fantástico. Mas eles não ficaram juntos, já tem 9 anos que eles ficaram, que ela me falou, e que ela disse que nem lembra, nem se recorda como foi, que foi uma única vez e ela paquerava ele na época da faculdade, que nunca teve nada na faculdade com ele. Então vamos lá para o jogo, né? Casa um, ela tá de roda da fortuna com 10 de copas e ele com a temperança com 10 de espadas. O que que eu vejo aqui? Ele, o final, finalizando uma demora, um atraso. Mentalmente ele deve estar pensando assim, nossa, finalmente eu vou conseguir ficar com essa mulher de novo. É interessante que ele teve paciência e tranquilidade para chegar nela. E agora pode estar gerando uma certa ansiedade esse encontro. Pode estar gerando uma certa ansiedade, uma certa que no que vai dar isso, né? É como se ele já quisesse esse reencontro há algum tempo. Pode ser que ele já tivesse ali buscando uma forma de chegar nela. Pode ser isso. Aqui pode estar falando também que ele está sozinho e que finalmente ele vai sair com alguém, que ele vai encontrar com alguém. Então, essa temperança com esse 10 de espadas pode estar falando disso. Já ela tá com. E com ela foi mais fácil porque ela estava na minha frente e eu pude ouvi-la. Ela está com a roda da fortuna com 10 de copas. Eu vejo uma certa instabilidade, altos e baixos em relação a esse encontro, mas o que ela quer mesmo é ser feliz de novo. Ela quer encontrar alguém, ela quer ser feliz. E foi interessante que aí ela me falou: eu já estou há 2 anos sem ficar com ninguém. Antes eu ficava com um e com outro e eu não quero mais isso para minha vida. E eu joguei para o universo que eu ia simplesmente me fechar para relacionamentos até que a pessoa certa aparecesse. E do nada ele me mandou uma mensagem querendo me encontrar. E aí eu resolvi apostar e deixar a coisa aí. Então é bem esse, apesar de eu estar com muito medo de estragar a nossa amizade, de isso virar algo que seja desgastante para nós dois, mas eu quero hoje buscar ser feliz. Eu já tenho mais de 50 anos, tem mais de 2 anos que eu não fico com ninguém, e para mim, pelo menos, eu me sentir mulher de novo vai ser muito bom. Então foi muito interessante, porque é bem essa roda, os medos que ela está enfrentando, mas que ela está se apostando na felicidade dela. Vamos para a casa dos sentimentos. Aqui, como eles dois são amigos, existe já um sentimento de amizade, né? Que a gente não pode descartar isso. E outra coisa importante, não existe um sentimento ainda um pelo outro de relacionamento. A gente não pode levar por esse lado. Por quê? Porque eles nem ficaram juntos. Ah, mas eles ficaram 9 anos atrás, uma única vez. Não existe esse sentimento de homem e mulher. Então aqui a gente tem que levar em consideração os sentimentos que eles construíram a respeito das relações que eles viveram ao longo da vida deles. E ela tá com a lua com as de espadas. E aqui eu vejo um medo forte de sofrer, né? De ficar, de se magoar, de voltar a ser as coisas como foram antes. E aí ela me trouxe que ela foi casada por 22 anos e que o casamento acabou pela distância, a distância geográfica. Olha que interessante, né? Porque aí condiz esse olhar para o passado, que a lua faz isso, com esse as de espada, trazendo esse poder para essa lua, né? E ele tá de carro com 2 de ouros. Olha que interessante também. Ele quer viver isso. Ele está querendo viver esse encontro. Ele está focado no encontro, comprou uma passagem, ele quer esse encontro. Mas existe aqui também, da parte dele, uma incerteza, uma dificuldade, talvez aí, uma comparação com algo do passado dele também.
pode ser que esse encontro esteja gerando nele também sentimentos de algo que foi muito instável na vida dele. Uma pessoa que já foi casada também, que também não deu certo o casamento. Então faz sentido aí bastante ele que poderia dizer aí o que está fazendo ele ainda ter um pouco de receio desse encontro, mas existe. Apesar dele ter engatado aí a primeira e tá apostando, assim, pela temperança com 10 de espadas na casa um, ele já estava querendo encontrar ela de novo. Ele já queria fazer reviver o que ele viu, o encontro que eles tiveram no passado. E aí ele está empolgado com isso, mas existe aí ainda algumas dúvidas, incertezas dentro do coração dele. E vamos para os desejos, que para mim é o mais importante. Como é o desejo? E aqui eu vi duas cartas de espadas, que é a manifestação. E eles não se encontraram ainda. O que eu poderia dizer é que ambos, ela de mundo e ele de imperador, estão focados em sentir prazer. Eles querem aproveitar o encontro. Ela, 2 anos sem sair com ninguém, ele, eu não sei, mas os dois estão focados em sentir, em se entregar para o prazer total. O mundo, e vou te dizer, ele gosta do poder, de dominar, e ela gosta de sentir tudo. E ela falou que realmente ela é desse jeito. Ela é muito intensa nos relacionamentos sexuais dela. E ele parece que gosta de comandar, mas os dois estão focados em sentir prazer. O que pegou aqui foram as cartas de espadas. E aí que pode impedir dessa continuidade, que aqui o futuro é fantástico para os dois, né? Se eles conseguirem lidar com as situações deles aqui de incertezas e medos. Ela vai se entregar, mas está com muito medo de entrar numa armadilha, de ficar presa em algo que ela não vai conseguir controlar. Então se sente ali, e ela falou que realmente ela tá empolgada, inclusive, mas ela tem os receios dela, de por conta da amizade, que eles se encontram como amigos, e dela ficar presa nesse negócio da distância. Então ela tem esses receios. Ela falou isso para mim. E ele tá de imperador com 9 de espadas. O 9 de espadas fala de um sofrimento. Então, o que que eu vi aqui por conta de tudo que eu tô entendendo aqui? Ele tá com muita vontade, também é fato. Mas algo vai trazer um sentimento dele que vai fazer ele reviver um sofrimento do passado, em que ele vai ter muito medo de passar por isso de novo. Então, ele pode ter se apaixonado por alguém que morava longe, e esse alguém no final não fluiu como ele gostaria, ou os dois vão se envolver de tal forma e que os dois vão ter muito medo do que vai vir por diante por conta de vários empecilhos, principalmente o da geografia, né? E aí o futuro da relação para os próximos 3 meses. O que eu disse para ela é que vai ter reencontro. Tem grande chance deles voltarem a ficar juntos. Que esse não vai ser em 3 meses o único encontro deles. Se vai virar um namoro, um relacionamento, tem tudo para. Mas existem situações aqui que os dois vão ter que trabalhar muito dentro deles. O que eu orientei ela? É preciso conversar. É preciso ser clara, falar das suas necessidades, entender as necessidades dele, procurar sinceridade, porque uma relação à distância, se os dois não forem sinceros, vai causar o sofrimento para ambos. Então, percebe como eu vejo as cartas? Isso aqui poderiam muitos tarólogos falar: nossa, vocês vão ter um relacionamento maravilhoso. Vai fluir perfeitamente bem, mas a gente precisa levar em consideração as outras casas, porque o resultado é um caminho a se chegar e temos tudo isso aqui para trabalhar, principalmente o que está na cabeça e também nos desejos, porque ambos querem muito, mas o encontro pode gerar em ambos receios que vão ativar as crenças deles e que pode sabotar o resultado. E aí, me diz agora, fez sentido para você? Se identificou com a tiragem? Já deixa um comentário abaixo, compartilhe com aquele casal que está vivendo algo parecido para ver se eles se identificam aqui.
E percebe a importância da gente entender o que está por trás, conversar com o cliente para entender as dinâmicas do cliente? E vocês aí do Instagram, gostaram da tiragem? O que eu falo é preciso trabalhar as crenças, porque o resultado numa tiragem pode ou não acontecer. Me diga aí, o que que você achou da tiragem? Já deixa um joinha, já segue a página, compartilha e deixe seu comentário. E eu vou trazer mais tiragens de clientes meus para gente aprofundar aqui. E eu te vejo então no próximo vídeo. Até lá!